Olá, professora. Meu nome é Arthur César e, juntamente com o Guilherme Belo, vamos apresentar o trabalho 1 da disciplina, que fala sobre conceitos de ondas. Olá, professora. Começando pelo efeito Doppler, ele foi proposto em 1942 pelo austríaco Johann Doppler e ele determina a ocorrência de variações da frequência percebida por um observador dependendo do movimento da fonte. Para o eletromagnetismo, esse efeito ele é relativístico, ou seja, depende apenas da velocidade da fonte em relação ao observador. E uma aplicação muito interessante desse efeito é utilizado na astronomia, que é para fazer a medição de distâncias, principalmente distância de galáxias, onde, como a gente sabe, o universo está em expansão, então esse efeito ocorre na onda eletromagnética da luz. Então, quanto mais longe as galáxias estão da Terra, mais rápido elas estão se afastando, e com isso ocorre um desvio para o vermelho. E quanto maior esse desvio, maior a distância da galáxia. Então, com isso, os astrônomos conseguem calcular essa distância com uma certa precisão. Falando agora sobre a fórmula de Friis, quando a gente tem um sistema formado por uma antena que emite um sinal eletromagnético e outra antena a uma certa distância dessa primeira e recebe esse sinal, esse sistema é chamado de radioenlace. Quando temos um conjunto de antenas, sendo uma emissora e outra receptora, e desejamos equacionar esse sistema, utilizamos a fórmula de Friis. Essa fórmula ela permite calcular a potência recebida pela antena receptora, né, conhecendo os ganhos das duas antenas, a potência transmitida e o comprimento de onda e também a distância entre as antenas. Para falar da zona de Fresnel, a gente precisa fazer uma breve contextualização sobre a interferência entre ondas. Então, na primeira imagem, a gente tem duas fontes, uma F e uma G, gerando ondas, né? E essas ondas, em determinado momento, elas se encontram. Quando ocorre esse encontro, a gente pode ter dois tipos de interferência, as construtivas e as negativas. Então, quando a gente tem um encontro entre o vale de uma onda e o pico de outra onda, ou a crista de outra onda, a gente tem uma interferência do tipo negativa, porque essas duas ondas vão se anular e o resultado a gente não vai ter onda. Por outro lado, se a gente tem um encontro entre dois vales ou duas cristas de onda, esse efeito é potencializado, né? Então, Fresnel ele chegou numa fórmula para determinar onde iriam ocorrer essas interferências, dependendo do tipo delas. Então, na imagem à direita, a gente tem a primeira zona de Fresnel, né? A gente tem um N igual a 1 ali. Então, a gente tem duas antenas, uma transmissora, outra receptora, e dada a equação, a gente tem essa forma elíptica, né, que seria para o N igual a 1. Então, nessa região, as interferências, qualquer obstáculo que esteja nessa zona, né, vai causar uma interferência do tipo destrutiva. Só que a gente tem outras zonas de Fresnel, né? Para N igual a 2, por exemplo, qualquer objeto que esteja nessa zona, né, vai ser uma interferência do tipo construtivo. Ao passo que N igual a 3, a gente vai ter novamente uma zona de interferência negativa. E isso vai se sucedendo. Então, o que a gente tem é como se fosse várias zonas, né, charutos, um dentro do outro e alternando entre interferência construtiva e negativa. Boa noite, professora Úrsula. E para finalizar aqui a apresentação, né,
Vou apresentar o conceito de difração em telecomunicações. Telecomunicação não, né? Qualquer onda eletromagnética, a difração ocorre igualzinho aí tá na figura. O que acontece? A gente conta muito com a difração para poder superar obstáculos, né? Como é que funciona? Se a onda está perto da fonte, quando passa por um obstáculo, a frente de onda ainda vai poder se expandir muito mais. Mas quando a onda já está distante da fonte, quando a fonte já está distante da fonte, ela vai poder difratar bem menos, né? E a gente quer muito que ela espalhe, para poder pegar em vários lugares diferentes e tal. Mas, tá, vamos lá. Difração, como é que funciona? Tem uma onda viajando, propagando no espaço, no ar que seja, e encontra um obstáculo, seja ele um orifício, por exemplo. Se o orifício for bem fininho, que nem está aqui na imagem, a difração vai ser bem grande, igual está na imagem. Tem um monte de conta que dá para fazer atrás disso, mas estou falando aqui só qualitativamente. Aí o bacana é isso. Se passa por um obstáculo pequeno, difrata muito, mas se passa por um obstáculo grande, ela difrata pouco, igual na imagem. E qual que é a utilidade disso? Na maioria esmagadora das vezes, a onda ela vai propagar radialmente, né? As frentes de onda. E sempre vai ter uma montanha, um prédio, alguma coisa na frente. E não necessariamente a antena que vai receber esse sinal vai estar mais alto do que esse obstáculo. Então é como se essa antena receptora tivesse numa sombra, entendeu, da onda eletromagnética. E com a difração, o que acontece é que a onda bate no topo desse obstáculo, igual está na imagem, e ela difrata e uma parte, né, vai para baixo. Claro que vai ter atenuação e perda e tal, mas essa sombra vai ser parcialmente coberta por essa parte difratada da onda, sabe? E isso é muito utilizado em qualquer telecomunicação, né? Rádio, televisão e tal. Que aí você consegue atingir vários lugares isolados, né? Usando esse fenômeno da difração, que é bem bacana. Falando um pouquinho do espectro eletromagnético no Brasil, então, tem uma porrada de frequências que são utilizadas. Eu fiz uma pesquisa aqui de algumas, né, frequências que são utilizadas e compilei elas aqui numa tabela. Então vamos lá. De 535 kHz a 26.1 MHz, radiodifusão AM, ou seja, o rádio AM, né, normal, e outros serviços de telecomunicação, terrestre, marítimo, aeronáutico, tá? Nessa parte do AM aí, é bacana falar que tem muita gente que fica brincando, né? Emitindo onda para avião, para polícia e tal, e isso é crime. Isso é crime, né? Fazer uso de uma frequência que não é sua. Então esse monte de frequência aí é o AM, né? E essas frequências específicas aí de serviços auxiliares. Aí de 54 MHz a 88 MHz são os canais 2 a 6 de televisão. De 88 a 108, rádio FM e comunitária, né? Isso é bacana falar que aí nessa banda, né, de frequência, aí você pode fazer o que você quiser, né? Além do FM. De 108 a 137, serviço de comunicação e auxílio e orientação dos aviões, ou seja, reservado para a aeronáutica. 174 até 806 MHz, os canais 7 a 69 de televisão. De 824 a 955, operadores de celular. Isso é bacana de falar, que você tá conversando com um cara, né, velho, lá no Japão, você tá operando aí, ó, mais ou menos 900 MHz. Olha que bacana. Aí de 907 MHz a 928 MHz tem telefone sem fio, rádio amador, igualzinho tá escrito aí. Aí de
1710 MHz a 2165 MHz é as bandas EFGH, que antes, lá perto de 900 MHz, era banda A e B, né? Banda EFG é essas frequências mais altas aí, que é para quando você vai comunicar com maior distância, né? Aí então, você pode ver que o espectro eletromagnético é bem maior também, né? 2000 MHz, né? 900 MHz. E finalmente, 2.4 e 2.45 GHz, a gente vai ter Wi-Fi, né? Que tá aqui atravessando nossa cabeça aqui na internet agora. E é isso que eu tenho para dizer. Tem um monte de outras frequências que são utilizadas. Tem um gráfico gigantesco que esse espectro todo ele é bem regulamentado pela Anatel, né? Nossa, tem muito mais para falar. Isso aqui é só um resumo, sabe? Mas é isso. Muito obrigado.